Como começar o mês com alta performance em venda? Então, hoje é o primeiro dia do mês, os primeiros passos estamos dando aí para entrar mês de março. Só que há uma crença que o mercado mesmo vai se mover, ou seja, os grandes negócios vão acontecer, investimentos e tudo mais após o carnaval. Então, terminamos o carnaval e a pergunta é como que você vai fazer para começar o seu mês tendo alta performance em venda. Todo mundo quer sair vendendo, todo mundo quer já acelerar. Outros querem reduzir, tirar o pé, deixar para acelerar um pouquinho mais quando está mais no final do mês, a partir do início do mês. E tem uma série de crenças. Só que hoje eu vou mostrar para vocês 3 passos muito importantes para você iniciar o mês. Para você começar tendo alta performance. E como que a gente faz isso? Como que a gente planeja o mês? E o primeiro passo é você saber onde você está. Tá, Jefferson, eu sei onde eu estou. Mas como que eu me situo? Como que eu me vejo? Como que eu sinto que eu estou no caminho certo? E o primeiro passo é traçando sua meta. Tá, a empresa dá 200 mil para você vender por mês. Tá, a sua meta qual que é? 250? 220? 230? O primeiro passo é saber isso. Por quê? Por que é tão importante isso? Porque você, planejando a meta sua particular, não sendo a da empresa, você consegue separar, dividir ela, para você fazer uma meta atingível. Então, o primeiro passo é esse. Estipula a meta do mês. 200 mil. Tá, 200 mil. Eu tenho que vender quanto por semana? Eu tenho que vender 50 mil por semana. Tá, quanto por dia eu tenho que vender? Eu tenho que vender 10 mil para atingir os 50 durante a semana? Então, quando você faz isso, você sabe onde está e você sabe onde quer chegar. Eu quero vender 200 mil esse mês. Tá, 200 mil. Então, quanto que eu tenho que vender por semana? Você começa a fracionar a sua meta para ela ficar atingível para você. Você consegue ver ela e sentir que você está alcançando ela. Porque senão o que acontece? Quando você não faz isso, fraciona no primeiro dia do mês, quando você não mede ela no primeiro dia do mês, você acaba o quê? Procrastinando. E quando você acaba procrastinando, você acaba deixando para fazer as coisas quando tiver mais pro final do mês, a partir do dia 15, dia 20, daí você leva aquele choque, diz, não vendi nada, tô longe da minha meta, não consigo. Então, o que eu fazia nos primeiros dias do mês? Eu fracionava minha meta. Eu fracionava minha meta. E o segundo passo é o quê? Eu listava todos os meus clientes de novo. Todos eles. Eu listava todos eles. Eu pegava a agenda desde o início do ano e listava eles para aquele mês. Por quê? Porque existe uma coisa que se chama lei da atração. Jefferson, agora você vai falar em lei da atração para vendas e tudo mais. Sim. Já aconteceu com vocês aquelas coincidências do que você ficou o dia inteiro pensando na pessoa e você foi no supermercado e viu a pessoa. E a pessoa, antes de você falar, ela diz, eu estava pensando em você. Já aconteceu com vocês? Já? Será que é coincidência? Existe uma coisa que se chama frequência. E quando você coloca sua mente numa frequência de pensamentos em negócios, os negócios eles vão acontecer. Em 2021, eu levei tão a sério isso, tão a sério, que eu fiz um quadro, eu tenho um quadro grande, e eu listei todos os nomes. Todos os dias eu reescrevia as pessoas que eu tinha que conversar, os clientes que eu tinha que prospectar, os clientes que eu tinha que me conectar com eles. E todos os meses que eu ia vendendo, eu ia anotando nome a nome, valor a valor. E depois, se eu não atingisse e não me conectasse com aquele cliente naquele mês, eu anotava o próximo mês. E todos eles eu ia vendendo. Só se ele comprava de outro ou algo. Mas olha que interessante. Todos os clientes em potencial,
todos os clientes em potencial que eu listei e eu acompanhei eles durante o ano inteiro, eu fechei todos os clientes em potencial. Todos. E isso é tão forte porque tu coloca a sua mente trabalhar para você. Porque a nossa mente, ela nunca para de trabalhar. Ela sempre está trabalhando. Só que olha que interessante, o que eu fazia? Eu fazia minha mente trabalhar. E volta e meia eu acordava e digo, vou ligar pro fulano. Vou na casa dele. Vou visitar ele. E eu encontrava, eu chegava lá, eu estava pensando em ti. Eu ia ligar ontem para você. E eu sempre estava revisitando meus clientes. Então, o primeiro passo é você saber qual meta que você quer atingir. Fracionar ela. Bom, eu preciso vender 200 mil esse mês. Quantos mil eu tenho que vender por semana? 50. Quantos R$ 1.000 eu tenho que vender por dia? 10. Ah, tá. Então, se eu tenho que vender 10 dias, passou um dia, eu não vendi, no outro dia eu tenho que vender 20, no outro dia eu tenho que vender 30. Então, isso gera uma autocobrança. Você não precisa ter ninguém cobrando você, você se autogerencia. E isso começa a dar uma alta performance em você. Então, o que eu fazia? O primeiro dia, eu estipulava a minha meta pessoal. Minha. Tinha da empresa? Tinha, mas eu estipulava a minha. O segundo passo, eu listava todos os clientes. Ah, Jefferson, eu não fechei com o Paulo. Nesse mês, o Paulo. Ah, eu não fechei com a Sueli. Com a Maria. E eu relistava eles. E eu revisitava eles. Sempre. Todos os meses. E esse mês que eu fiz isso, eu levei a sério. Sério mesmo. Eu não tinha CRM, eu não trabalhava com CRM. Eu fazia o quê? Eu usava agenda. Agenda. E uma das maiores obras que eu tinha feito, que eu vendi na época, em 2021, foi quase 700 mil, mais de meio milhão. Foi assim. Foi relistando. Eu peguei a agenda e comecei a folhear. Quando veio, achei um nome ali. Eu digo, isso aqui, indicação, eu liguei. Ela ficou de reagendar, não reagendou, ficou. Mandei uma mensagem. Sou fulano, assim, peguei seu contato, conversamos tal e tal dia. Posso lhe fazer uma visita? Claro, pode sim. Marcamos, agendamos. Levou uns 2, 3 meses a negociação até sair o investimento. Mais de meio milhão vendido. Revisitando agenda. Então isso que eu estou passando hoje é experiência própria. Dá resultado. E para você ter um começo de mês de alta performance, você tem que fazer isso. Tem que fazer. E quando você reanota, você coloca sua mente trabalhar para você, você vai revisitando e você não perde o cliente. Senão quando você pensa nele, quando você se deu por conta, você olhou, ele já chegou lá, ele já fez a obra, ele já comprou de outro, ele já comprou a casa de outro, ele já está de carro novo e você nem sabia. Ela já trocou de roupa, trocou todo o armário, sei lá. Eu não sei o produto que você vende. Mas se você não tiver a lista de clientes sua que você revisita, você deixa dinheiro na mesa. E outro está levando esse dinheiro. Então, o que eu falo? Eu criei um método que se chama V10X, que você vende 10 vezes mais. E esse método ele tem uma metodologia. Uma metodologia clara, simples. Só que você tem que aplicar. Então, nós estamos fazendo nesses dias um aquecimento para o nosso workshop V10X, que ele vai acontecer nos dias 15, 16 e 17. Só que, o que acontece? Nesses 3 dias eu vou mostrar o passo a passo de como você faz uma abordagem, se conectar com o cliente, como que você gera uma relação, como que você quebra a objeção, como que você faz todo o processo para você vender 10 vezes mais. E esse passo aqui de como começar o mês, ele é a base. É a base para o nosso aquecimento. Então, o terceiro ponto aqui é foco no resultado. Jefferson, como assim foco no resultado? É você ter o seu resultado escrito em algum lugar visível. Você tem que estar a todo momento você ressignificando a sua mente no resultado. A sua meta, ela tem que ser revisada de 24 em 24 horas.
de preferência de 12 em 12 horas. Você tem que ser visual. Você tem que ver a sua meta todos os dias. Você tem que falar ela todos os dias. Ah, hoje eu tenho que vender 10 mil. Hoje eu tenho que vender 10 mil. Você tem que sentir, tem que estar na sua agenda. Na capa da sua agenda, você tem que pegar ela. Por que isso? Porque isso gera uma autocobrança. Você gera um policiamento em você. Então, ao invés de você estar procrastinando, muitas vezes rolando feed, vendo Reels no TikTok, sim, não sei, cada vez você vai se autopoliciar. Poxa, eu tenho que vender 10 mil hoje. Quem são meus clientes que podem comprar 10 mil de mim? Ou quem são meus clientes em potencial que se eu ligar eu vou vender? E você vai se autogerenciando. Faz sentido isso que eu estou falando? Sim ou não? Faz sentido? Manda um joinha aqui, faz sentido? Então, o que acontece? Tudo isso, ele gera venda. Isso gera caixa. Nesse quadro que eu tinha o valor que eu queria vender no ano. Por que no ano? Porque eu estipulei o valor anual para mim, eu estipulei o valor que eu queria atingir, aquela meta anual, e o que eu fiz? Eu separei por meses. No mês, eu separei por semanas. Nas semanas, eu separei por dias. E aquele ano, eu arrebentei com a minha meta. Por quê? Porque eu sabia onde eu queria chegar e isso estava muito claro para mim. Eu fiz um quadro onde eu separei mês a mês. Eu comprei um quadro grande que eu botei na sala da minha casa. Cada vez que eu chegava, eu via. Cada vez que eu chegava, eu via. Todos os dias eu revisitava minha meta. Todos os dias. Aquele quadro estava ali. Quando chegava a visita na minha casa, eu tirava, guardava ele, mas ali estava ali. Por quê? Porque isso faz com que você tenha alta performance em venda. Faz com que você venda 10 vezes mais. Porque você não precisa de um supervisor cobrando você. Você vai ser o seu professor. Você vai ser o seu supervisor. E você vai ter resultado que ninguém vai ter. Porque você está focado. Ah, Jefferson, eu vou ter que dormir olhando para o quadro? Não. Só que cada vez que você olhar, a sua meta ela vai estar ali. Ah, cara, eu tenho que vender. Ah, eu tenho que ligar pro fulano. Toda vez que eu pegava a minha agenda, eu via a minha meta. Eu sentia, eu lia, eu vou vender esse ano, eu vou vender tanto. Eu vou vender tanto. Ah, eu vou ligar pro fulano. E todo mês, quando eu não conseguia vender para aquele cliente, eu reanotava ele no mês seguinte. E eu faço isso até hoje. Eu tenho clientes em potenciais de vendas de alto ticket aqui que eu anoto todos os dias. E eu tenho até o número deles exato aqui para vocês verem. Tá na outra agenda minha. Olha aqui. Olha só. Que eu reanotei eles manualmente. Olha aqui, ó. São 40 nomes. 40 nomes que eu tenho. Tenho mais clientes, tenho CRM, tenho. Mas esses aqui são a minha paixão. Por quê? Porque eles vão alavancar minhas vendas. Eles estão ali, eu vejo todos os dias eles. Eu mimo eles, eu tenho fulano, ciclano, tá? Toda hora. Por quê? Porque eu quero vender. Eu dependo disso. O meu sonho da minha casa, do meu carro, da minha caminhonete, da minha viagem para Dubai, da onde for, ir para praia todo ano, depende das minhas vendas, depende de mim. Depende de mim estar conectado com o cliente para ele não esquecer de mim. De eu gerar uma relação íntima. Para a hora que o concorrente for lá apresentar uma proposta de menor valor, ele não, eu vou ligar para o Jefferson. Eu devo essa ligação para o Jefferson. Quando eu estava lá cruzando na frente da casa do cliente, às vezes eu ia só para ver ele, e eu dizia, não, tô passando aqui só para... Tava passando e resolvi chegar para ver como é que tá um amigo. Conversava, tomava um chimarrão, tomava um tererê, tomava uma água, conversava um pouco. E ele simplesmente falava assim, Jefferson, refaz aquele orçamento que você fez para mim, aquele projeto. Eu estava conversando com a minha esposa, eu tô a fim de colocar ele. E eu digo, quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. E as vendas são assim, você tem que ser visto. Você tem que ser lembrado.
Você tem que revisitar os seus clientes. Então, por isso que você tem que fazer no seu funil de vendas um pente fino todo mês. Ah, não vendi para ele? Próximo mês. Então, não vendi? Próximo mês. Revisita. Faça o seu cliente lembrar de você. Quando você está olhando o seu WhatsApp ali, você passou por ele ali, manda uma mensagem, bom dia, olhou os stories do seu cliente, manda aí um abraço, um joinha, tudo de bom, linda família. Esteja revisitando, crie uma intimidade com o seu cliente. Vendas é conexão. Vendas é comunicação com o seu cliente. E eu vou mostrar uma coisa para vocês de crenças. Ao longo desses, nós temos 14 dias até o nosso evento, que vai ser 15, 16, 17. Como vender 10 vezes mais, eu vou mostrar na prática para você como você gerar conexão, como você abordar o seu cliente. Ao longo desses dias das nossas série de lives que nós vamos fazer aqui, eu vou mostrar para você como que você faz para gerar conexão com o seu cliente. Ah, Jefferson, eu falo por telefone, mas na conexão fria. Eu vou mostrar para você ver, para você sentir que isso existe. É possível o cliente falar assim, cara, eu preciso comprar do Jefferson. Eu devo isso a ele. Como isso é possível? Isso é possível. Se você tem alguém que precisa ver esse conteúdo, clica no aviãozinho aqui, ó, manda esse conteúdo para pessoas, compartilha essa live, transborda na vida das pessoas, manda para as pessoas conhecidas seus estarem na mesma frequência que você, estudar com você. Sozinho você consegue, mas se você tiver pessoas que estão vendo o mesmo conteúdo que você está vendo hoje, compartilha para ele estar na mesma frequência que você. E o que eu estou passando para você hoje é técnicas que me fez eu faturar alto, vender mais de 6 milhões no ano. Não é coisas que eu estou tirando da minha cabeça. São negociações que eu aplico e me dão resultado, geram resultado. São negociações que eu tive, porque quando eu comecei, para quem não conhece a minha história, eu comecei vendendo picolé aos 8 anos de idade, vendendo 25 centavos. Era 20 centavos o picolé. Eu vendia de carrinho de mão aos 8 anos de idade. E aquela venda ali já me forjou para hoje eu ter uma resiliência de não levar um não. Às vezes eu estava em uma quadra de distância lá e o pessoal gritava lá, assobiava, vem aqui. E eu digo, cara, vou vender. E saía correndo, faceiro, feliz que ia vender o picolé. Chegava lá e os caras falavam, as pessoas maiores de idade, falavam, e aí, guri, tem picolé? E eu digo, tem picolé. Pensando que eu ia vender. E eles olhavam para mim, então não vendeu tudo, vai embora. Eu estava a uma quadra de distância. E várias vezes faziam isso. Várias vezes. Tem picolé? Tem, então não vendeu tudo, pode ir. Faziam voltar uma quadra, meia quadra. Porque o carrinho de picolé é pesado. Você andar o dia inteiro, para um lado e para o outro, assobiando aquele apito, vendendo. Só que isso me forjou. Hoje, eu não desisto no primeiro não. O primeiro não é, tá, falou não, cara, aí vai começar a negociação. Falou não, aí vai começar a negociação. Então, se você tá aqui nessa live hoje, compartilha. Faça chegar até pessoas que trabalham junto com vocês, que estão do lado de vocês, para estar na mesma frequência. Faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Então, o que acontece? Isso que eu fazia todo mês fez que eu tivesse alta performance em vendas. Porque eu estipulava a minha meta, pessoal. Eu estipulava a minha meta. Cara, a empresa dava X e eu botava Y. Eu estipulava a minha meta. E eu criei a minha meta anual. Eu sei o valor que eu quero durante o ano. Eu sei quanto eu quero vender durante o ano. Eu já sei. Eu já comecei meu ano sabendo. Dentro da mentoria do VDX, eu traço uma aula completa de como você criar metas anuais, semestrais, mensais, tudo. Por quê? Porque isso é extremamente importante para o vendedor. Geralmente o vendedor ele tem um perfil acelerado e ele não dá bola para os detalhes. Ele acha que é só falar, vender, e não é.
Existem detalhes que você tem que cuidar. Porque senão os dias passam muito rápido, as semanas, quando você se dá por conta, cara, eu tenho que ligar pro Paulo. Tu liga, eu, Paulo, não sei o quê. Pois é, cara, faz um mês aqui que nós estamos de conversar, você ficou de me ligar e não me ligou, eu comprei de outro. Já aconteceu com vocês isso? Já? Já aconteceu? Sim ou não? Comigo já. Comigo já. E eu sei quanto dói. Quanto dói aquela venda que era só ligar, que era só revisitar. Eu sei. Cara, isso fez com que eu quase desistisse de vender. De eu achar que venda não é pra mim. Eu digo, Jefferson, cara, eu tenho que me organizar. Eu confesso pra vocês que eu sou péssimo em organização. Péssimo, péssimo. Confesso pra vocês. E se você tem um perfil de vendas, você não vai ter muita organização. Tem perfis que são mais organizados? Tem. Só que o que eu fazia? Eu trabalhava no que eu tinha que melhorar para mim vender mais. Eu queria vender mais, eu queria ganhar dinheiro com vendas, cara. Eu queria viajar pra praia. Eu queria comprar meu carro, comprar minha casa. Eu queria. Boa noite. Eu queria. Eu queria conquistar meus sonhos e quero, eu tenho sonhos, eu tenho ambição. E ambição é algo bom para o vendedor. Não é ganância, é a ambição de sempre querer mais, de querer dar um melhor para a família, de querer comprar uma casa própria, de querer comprar um carro dos sonhos, de querer juntar a família no final do ano. Cara, vamos pegar o avião aqui, vamos para Fortaleza, vamos para o Ceará, vamos não sei para onde, não sei qual é o teu sonho, vamos para a Amazônia. Eu tenho esse sonho. E as vendas é a porta de entrada para você mudar de vida. Como que eu sei isso? Eu sou prova viva disso. Eu até os 28 anos de idade, eu nunca tinha viajado. Eu nunca tinha viajado. Por quê? Porque eu ganhava meu salário fixo e gastava tudo ele. Só que quando eu ingressei nas vendas e eu vi o mercado, eu comecei a ver coisas novas que eu não via. Daí até que um dia eu conheci um cara e esse cara arrebentava de vender. E eu perguntei, Luciano, pelo amor de Deus, cara, tu vende mais. Me dá uma dica aí. O que eu faço para vender mais? Porque esse é um erro muitas vezes do vendedor. Ele cola com o cara que não tem resultado. Você tem que colar com gente que dá certo. Cara, não sei aonde que você vê, trabalha, o que você faz. Tu vê o cara que mais vende, cola nesse cara. Cara, e aí, o que tu faz? Quantas pessoas tu liga? Com quantas pessoas tu faz? Como é que tu faz teu network? Como é que tu tem indicação? Me conta, fala, fala, fala. E foi aí, aonde ele tava almoçando, eu tava. Até que eu perguntei para ele, cara, me diz o que tu faz. E ele falou, Jefferson, tá muito técnico. Eu recém tinha me formado engenheiro. E eu queria explicar tudo em técnico. Cara, o fio é esse, e funciona assim, e aquilo funciona assado, e a tecnologia e as peças internas do inversor, e as placas. E o cliente tava cri, 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 e eu não me conectava com o cliente. E eu fazia o quê? Não vendia. E eu já tava, cara, eu não dou certo para venda. Venda não é para mim. Venda não é para mim. Eu explico pro cara e eu mostro para ele as vantagens, explico que o produto é bom e o preço é bom e o financiamento é bom e o cara não compra. Só que o que eu não sabia? A sacada que o Luciano me deu mudou a minha vida. Ele falou, Jefferson, tu é muito técnico, cara. As pessoas não compram. Venda é tesão. E eu confesso para vocês que na hora eu não acreditei nele. Venda é tesão, esse cara tá maluco. Venda é tesão. A pessoa quer saber o que ela tá comprando. Só que eu queria saber. Eu não pensava no cliente. Eu pensava de como eu queria comprar. E não é sobre como nós queremos comprar. É como o cliente quer comprar. E dentro da metodologia que eu criei,
ao longo dos anos, e estudando e desenvolvendo, que é como você vender 10 vezes mais. É isso. É como você se conectar com o seu cliente de uma forma que ele vai desejar comprar de você. Mesmo que ele esteja em menor preço, ele não vai comprar, ele vai ligar para você. Ó, Jefferson, ó, eu tenho um preço menor aqui, o que você não consegue fazer? Me ajuda a olhar essa proposta, vem aqui, vamos analisar, eu tô com essa proposta aqui. Várias vezes. Porque eu mudei a minha abordagem. E eu conheci um livro chamado Artes da Persuasão. Robert Cialdini. E eu comecei a ler. Eu não dei conversa para ele, eu não entendi. E eu comecei a ler. E eu cheguei em algo que se chama gatilhos mentais. Cara, se não, alguém conhece gatilhos mentais, já ouviu falar nesse livro Armas da Persuasão? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Aconselho você a ler. Cara, se você não... Turma, se você não tem o hábito de ler, escute esse livro. Audiobook. Faço muito. Eu, todos os dias, 6 horas, eu vou na academia. Eu escuto um livro. Todos os dias. Eu aconselho vocês, assinem o YouTube Premium. E o que você faz? Você baixa o livro e quando você está viajando, você escuta o livro. Você está na academia, você escuta o livro. Eu não escuto a música da academia, eu escuto o livro. Numa viagem que eu fiz, eu escutei 2 livros, uma na ida e outra na volta. Só que por que eu faço isso? Quanto mais eu descubro que a venda ela é emocional e a venda ela é ímpar, cada cliente compra por seus motivos. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu explico 8 motivos por que o cliente compra. Cada cliente ele compra pelo seu motivo. E o que eu queria fazer? Eu queria explicar o meu motivo. E não é assim que o cliente compra. E isso fez com que girasse a chave. E quando eu entendi e comecei a aplicar mesmo não acreditando que aquilo funcionava, e aquilo foi dando certo. Foi dando certo. E eu fui estudando. Fui estudando. Eu nunca tinha lido um livro na minha vida. Confesso para vocês, eu me formei 5 anos de engenheiro eletricista. Engenharia, galera. Cálculo, pesado. Eu li artigos, pontos que interessavam, tudo. Mas eu nunca tinha lido um livro na minha vida. E quando eu entendi isso, e eu entendi como a mente humana funciona na hora da compra, e eu entendi que o jeito que eu estava fazendo não era eficaz, que era o lado racional, e as pessoas compram 80%, anota esse número, 80% das vendas são emocionais. 80% das vendas são emocionais. Isso explodiu minha cabeça. Eu digo, cara, é aí o negócio. Eu digo, é isso que o Luciano falava, vender tesão, cara, e como é que eu não entendi essa coisa antes, meu Deus do céu? E eu fui atrás. E fui indo, e eu cheguei em técnicas que eu vou passar nos dias 15, 16, 17 para vocês, que isso vai explodir a cabeça de vocês. Vocês vão pensar assim, meu Deus, como é tão fácil vender. Ah, Jefferson, mas eu vendo por telefone, não interessa. Eu vendo pelo WhatsApp, não interessa. Quem está do outro lado não é robô, é um ser humano. Ser humano que vê, ouve, fala, tem sentidos. E quando você entende os sentidos que fazem a pessoa comprar, faz total diferença. Mas primeiro você tem que começar o seu mês. E o seu mês, para ter alta performance, você tem que saber onde você quer chegar. E quando você sabe aonde você quer chegar, vai ter pedras no meio do caminho, vai ter espinhos no meio do caminho, vai ter dificuldade, vai ter barreira, mas você sabe aonde quer chegar. E a meta do vendedor é isso, é saber aonde ele quer chegar. Cara, qual o sonho que você quer realizar? Qual viagem você quer conquistar com família? É o sonho da casa própria? É um carro novo? É uma moto? É dar uma qualidade melhor de vida para sua família? Ah, Jefferson, mas eu já tenho X. Eu tenho um caso dentro da empresa
que o nome dele é Barilari. Ele tem um dom para vender. Ele é um dos maiores vendedores que tem dentro da empresa. E ele não acreditava nele. Até que um dia, eu lendo um livro, como os vendedores utilizam a inteligência emocional para vender mais, tem, tem, tem um case lá que ele fala o mistério do saco pardo. E eu li aquele livro e aquilo marcou aquilo. Que é o quê? Tinha um corretor de seguros que ele tinha explicado tudo para o cliente dele. E o cliente dele ele tinha uma rede de padarias muito grande. Só que o produto que o segurador queria vender realmente tinha um a mais. Era diferenciado. Só que por ser diferenciado era mais caro. Só que esse vendedor já tinha tentado fazer de tudo. E o dono da padaria não queria comprar, ele queria comprar o menor preço. Porque ele dizia que seguro era tudo igual. Era tudo igual o seguro. E não tinha nada que esse vendedor fizesse que mudasse a percepção de valor dentro da cabeça do cliente dele. E ele chegou, esse vendedor, e falou para o supervisor dele, cara, não dá mais. Eu não tenho o que eu faça para esse cliente comprar de mim. E vai ser a minha venda do mês, quiçá do ano. E eu quero muito vender, só que não tem nada que eu faça, que eu fale a proposta. E ele tá, o que ele trabalha? O supervisor perguntou. Não, ele tem uma rede de padarias assim, assim. Ah, quem é esse cara? Ah, tal. Ele foi numa loja de conveniência dessa que tem nos Estados Unidos, parou o carro e ele falou, espera aqui pro vendedor. Ele entrou dentro da conveniência e voltou com 2 sacos de papel pardo na mão. E entregou pro vendedor dele. E foram até o escritório, onde tinha a padaria, do dono da padaria. E o que aconteceu? Eles chegaram lá e se apresentaram. Esse aqui é meu supervisor, veio aqui conversar com o senhor, assim, assim, ele, prazer, eu sou o fulano. Senhor Colazzi, eu vi que o nosso representante comercial aqui estava lhe apresentando isso e aquilo, e ele já entrou direto. Mas é tudo igual, o seguro é tudo igual, eu tenho por esse valor e é tudo igual mesmo. É tudo igual, senhor Colazzi, então tá bom. Pegou um saco de papel pardo, virou na mesa e falou assim, aqui está o pão da sua concorrência. Ele sai 67 centavos de dólar. Pegou outro saco pardo, virou, esses é os pão Colazzi, que custa R$ 1, $1 e tantos centavos. Por que o seu pão, senhor Colazzi, é mais caro que esse, se é o mesmo pão? E o seu Colazzi começou a defender o pão dele. Porque o meu pão, ele tem tantos dias de fermentação na massa, ele tem uma massa natural, o fermento é isso, tem tantas horas de assadura, tem não sei o que, e começou a defender, depois de meia hora que ele estava defendendo o pão dele, explicando o motivo que o pão dele era mais caro do que da concorrência, que ele terminou de explicar, ele se atirou para a cadeira, assim. Se atirou para a cadeira, e isso se chama dentro da inteligência de venda, são o quê? Defesa do seu produto. Ele se colocou numa posição aberta para aceitar. E o que o cara que sabia o que era inteligência emocional em vendas falou? Falou assim, senhor Colazzi, a nossa seguradora é o seu Colazzi dos pão. Nós somos iguais a você. Ele fechou a venda. Não tinha o que ele explicar, ele fechou a venda. E eu contei essa história pro Bailar. E ele estava numa negociação que ele não conseguia vender. A negociação dava quase R$ 10.000 de diferença. E esse cliente aí, ele era dono de uma distribuidora de gás. E eu falei, Barilari, vai lá e pergunta para ele o porquê que o gás dele é mais caro que o da concorrência ali. E ele foi e fez essa pergunta e o cara fez a mesma coisa. Foi, defendeu o produto dele. Então, quando eu aplico a inteligência emocional em vendas, e quando eu entendi que vendas é emoção, e quando eu percebi que 80% das vendas são emocionais, a chave virou. A chave virou.
E isso que eu quero mostrar para você nesses dias, nesses 3 dias. Eu quero mostrar para você que é sim, que você pode sim vender 10 vezes mais. Não importa se você está começando agora em vendas. Não importa se você já tem bagagem em vendas. Eu vou mostrar para você que é possível. Que é possível você ganhar grana vendendo. Realizar seus sonhos, seus objetivos, as suas metas.